Olá pessoal, boa noite, tudo em paz. Prazer falar com vocês. Obrigado pela presença aí na nossa live. Nós estamos, na verdade, no segundo momento, agora no hashtag Exaltino Conversa. Nessa noite vamos estar com um grande parceiro, companheiro, militante, histórico, que nos orgulha de tê-lo como um profissional competente, né, uma pessoa atuante, militando nessa área aí daqui dos direitos humanos, aqui no estado de Pernambuco, que tem compromissos grandes, né, nessa mobilização aí. Ele vai poder conversar com a gente, tratar. Nesse momento agora nós vamos conversar sobre direitos humanos e a pandemia, né, um momento que a gente está vivenciando aí, difícil da vida do povo, não só aqui em Pernambuco, no Brasil, no mundo como um todo. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. E qual é o sentimento daqueles que militam no dia a dia nessa questão de direitos humanos, enfim, né? Qual é a visão que se tem aí, analisar a realidade que está vivenciando aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Professor Manuel. Obrigado, Exaltino. Boa noite. Boa noite, tudo em paz? Graças a Deus. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Nós estamos, na verdade, é o segundo momento que demos semana passada com um grande parceiro da minha terra, do Alza do Pinho, que nasceu e se criou conosco aí, jogou bola. Eu sou rubro-negro, ele é tricolor, mas nós somos amigos da cultura canibal. Então estreou, né? E o amigo professor Manuel é o segundo nosso convidado aí nesse Exaltino. Obrigado, Conversa, né? Para a gente poder tratar um pouquinho aí sobre essa questão dos direitos humanos, que é muito, muito presente, na verdade, esse momento que a gente está vivenciando aqui, não só em Pernambuco. A gente teve recentemente, lamentavelmente, a morte de Miguel, mas teve episódio no Rio de Janeiro também, né, da atuação da Polícia Militar, né, de morte de jovens, de atuação em São Paulo, né, repetindo a questão lá que aconteceu nos Estados Unidos, e também George Floyd. Então tem um movimento nos Estados Unidos, no mundo todo, né, de destruição daqueles símbolos de pessoas que foram racistas, né, que, né, praticaram uma atitude contra a população negra. E é muito, muito importante que a gente possa, na verdade, conversar sobre isso, os direitos humanos e a Covid. Queria agradecer pela sua participação. E aí, ao invés de eu me apresentar, né, quem é o meu convidado, era bom que o meu convidado pudesse falar um pouquinho, né, sobre si, sobre, enfim, quem é Manuel Moraes, professor Manuel Moraes, para que as pessoas, eu sei que uma boa parte está nos assistindo já sabe, mas para aqueles amigos que querem conhecer melhor, poderem falar, não é melhor que o próprio convidado poder, né, falar sobre si. Eu sou um admirador de Exaltino, um guerreiro. Conheço Exaltino desde os meus 16 anos de idade, quando era do movimento secundarista, ainda aqui do estado de Pernambuco, depois do movimento universitário, e entrei no Movimento Nacional de Direitos Humanos. Foi quando, ainda mais, né, Exaltino, principalmente na causa Chucuru, e depois do próprio Partido dos Trabalhadores, onde a gente militou junto muitos anos, e Exaltino mesmo, né, assim, na atuação parlamentar dele, quando mesmo saindo do PT, continuou deputado pelo PSB, e sendo do PSB tem um mandato destacado, porque você sempre foi isso. Eu acho que você nunca abandonou a sua luta histórica em defesa do povo, da sociedade. Eu acho que você expressa com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho assim, não só da amizade, né, Exaltino? Eu acho que, para mim, você é um exemplo de parlamentar dedicado à luta do povo, à luta popular, e de nunca ter abandonado as bandeiras originárias que fizeram você estar no lugar que está. Você sabe que hoje você é um dos políticos mais respeitados do estado de Pernambuco, é um deputado que tem peso na Assembleia Legislativa, uma liderança consolidada da política pernambucana, mas você nunca deixa de estar no Alto Zé do Pinho, né, na comunidade, atuando nos lugares que você sempre se dedicou. Então isso é muito importante para todos nós. Obrigado, professor. Mas na verdade é para falar de você, tá? Comentar rapidamente quem é o Manuel Moraes, professor Manuel Moraes aí, para a gente poder... Eu sou... Tá certo. Eu sou professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, atuo como titular da cátedra do Helder Câmara, Unesco Unicap de Direitos Humanos, sou cientista político também e sou doutorando em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. E militante dos direitos humanos, presido o centro do Helder Câmara, que é o SENDEC,
né, agora aqui no Centro de Estudos e Pesquisa e Ação Social, e também sou diretor cultural do IDEC, Instituto Dom Helder Câmara. Oh, maravilha. E, na verdade, eu tive o privilégio, né? Eu estava meio angustiado quando voltei meu curso, estava comentando, e aí liguei para o Manuel, só estou desesperado, porque minha sala tinha muito adolescente, tá? Como é que eu estava no quinto período? Aí só, até amanhã a inscrição da pós-graduação de Ciência Política, vem para cá, e aí eu me inscrevi, enfim, estou muito maravilhado, devemos voltar agora no semestre e tal, e nós tivemos vários módulos, e um dos módulos foi ministrado pelo professor Manuel Moraes, aí que eu tenho, né, muito orgulho. E um aluno frequente, né, Exaltino? Você não faltou uma aula, participou de todo o semestre, fez um trabalho excelente. Maravilha, maravilha. Parabéns. Eu reservei toda terça e sexta, de 18 às 22, para não marcar nada, para eu participar Isso. Né, poder estar. Não adianta ter só o título de pós-graduado de Ciências Políticas sem ter a participação efetiva, né? Mas, sim, professor, conversando essa questão da. Qual é o seu olhar? Né? Hoje nós estamos vivenciando na verdade, na minha ótica, essa pandemia ela trouxe uns elementos de, primeiro, de ajudar o capitalismo. O capitalismo passou a ser visto, né, com um sistema que não inclui as pessoas. Não é? Aquela ideia do neoliberalismo, do mercado, o seu centro e tudo, está demonstrando que os Estados Unidos, por exemplo, não tem saúde pública. Não é? A necessidade do Estado poder intervir, atuar, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, de poder ajudar pequenos comerciantes, né? Ajudar os trabalhadores como um todo atuando. Enfim, né? Acho que... E aqui nós temos um elemento importante que ajuda, que impede as mortes, mais de 70 mil mortes, atingindo hoje 2 milhões de pessoas infectadas no Brasil, infelizmente. Mas, assim, se não fosse o SUS, nós estaríamos em dificuldade para uma conquista de todos nós há 30 anos atrás. O SUS, que é mais novo, tem 12 anos, enfim. Então, na verdade, o SUS trabalha com saúde, o SUS nós chamamos muito de assistência social. Então, eu queria que você pudesse comentar sobre isso, essa questão do olhar aí em relação ao papel do Estado, do capitalismo, a exclusão, enfim, né? Você pautou muito bem, Exaltino. Veja, na verdade, a Covid-19 é uma pandemia que coloca de joelhos todo o discurso neoliberal. O discurso do Estado mínimo, o discurso que o Estado não tinha recursos, não é? O discurso que dizia que o Estado tinha que privatizar setores estratégicos, empresas estratégicas, inclusive reduzir sua atuação no SUS, como a PEC 95, que estabeleceu o escalonamento de 10 anos de congelamento de todas as políticas sociais e na educação. Tudo isso veio de água abaixo, porque, veja, o melhor remédio para a pandemia, para a Covid-19, é exatamente o SUS, é exatamente o investimento público, porque é o investimento público que garante a dignidade humana. E é nesse momento de pandemia que nós temos hoje uma assistência, né, uma distribuição de renda universal no Brasil, algo que Suplicy lutava há décadas no Congresso Nacional, tentando estabelecer uma renda mínima universal. E veja que essa ideia agora ela é global. Todos os grandes países do mundo já aderem à tese de uma renda mínima global, porque significa a necessidade básica do ser humano sobreviver diante da fome. E a fome é algo que está inserida numa realidade de recessão. A Covid vai fazer o Brasil viver uma recessão nunca vista. É uma crise econômica que nós vamos passar nos próximos anos para além da pandemia. Ou seja, a crise da saúde pública, não é? Ou seja, a pandemia ela pode terminar quando chegar a vacina, mas os efeitos dela na economia ainda serão percebidos nos próximos anos. Então, evidentemente que nós vamos precisar no parlamento de deputados como vocês, Altino, que compreendam o papel da atuação do Estado. E essa atuação do Estado, na prática, que você defende ao longo dos mandatos, é na prática a defesa da Constituição Cidadã de 88, que lá no artigo 6º da Constituição estabelece os direitos sociais, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à assistência. A assistência social é muito mais do que simplesmente as pessoas podem confundir assistência com assistencialismo. Assistência é um conjunto de direitos que compõe a necessidade do cidadão ser tratado com dignidade. Então, e do mesmo jeito está posto na saúde, no artigo 196 da Constituição, quando fala do SUS, fala de uma assistência e promoção de saúde. Então as pessoas precisam perceber que a pandemia trouxe várias pautas importantes. E uma coisa fundamental da Covid não é o
UTI. O tratamento da Covid é prevenção, é planejamento, é cidadania. E é disso que nós precisamos para enfrentar essa situação tão grave que o mundo atravessa. Agora, evidentemente que isso exige uma outra possibilidade de diálogo. A humanidade, ela mergulhou nos últimos anos, Exaltino, naquilo que um grande teórico africano, Achille Mbembe, chama de necropolítica. Ou seja, governos populistas de direita que são, vejam só, são admiradores do fascismo e esses admiradores desse neofascismo, né, como é o caso do atual presidente da República, Bolsonaro, ele desprestigia, ele esvazia a solidariedade humana por falta de compaixão, se aproximando muito nos regimes fascistas italianos. Porque quando as pessoas não aceitam a diversidade, quando as pessoas não aceitam o diferente, não aceita a população LGBT, não aceita a população negra, na verdade o Estado estará fazendo a necropolítica. É o genocídio da população indígena, o genocídio da população negra na periferia, que, como você bem sabe, ao longo de toda a sua vida, você tem se dedicado a essa causa da luta dos excluídos desse sistema tão perverso que é o capitalismo. Verdade. Vamos experimentar aí. Tecnicamente, eu não sou muito expert, não. Você depois falar sem deixar seu microfone perto da boca, para ver se é que tá certo, experimentar desse jeito, tá? Do jeito que tá. E se não der, você volta para você ficar mais à vontade. Mas, assim, tem um elemento importante, né, que é, na verdade, assim, dessa pandemia, tem alguns públicos, tá certo, que ficaram muito expostos do ponto de vista da vulnerabilidade. Primeiro, em situação de rua. Então, fala muito, fica em casa, mas quem não tem casa, por exemplo, né? A população negra, que majoritariamente está nas comunidades, é a que mais tem que, por exemplo, batalhar para ir para ganhar seu ganha-pão. Muitas vezes trabalha de dia para ganhar o pão da noite de você, pagar o aluguel, mora num ambiente que tem muita gente, com pouco espaço, a questão do acesso ao saneamento, à água, a questão do desemprego atinge muito mais a população negra, que vive em situações difíceis nas comunidades, enfim. Então, nós temos uma realidade hoje que essa pandemia mostra, no caso do Brasil, né, a visão do preconceito. Nós passamos quase 400 anos no Brasil de escravidão, e a gente ainda tem pouco mais de 130 anos aí de retomada, né, de uma questão de república, mas temos hoje uma cara, né, negra, né, que mora em situações difíceis e que está sofrendo muito com essa questão da pandemia. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu quero parabenizar, Exaltino, inclusive, a atuação da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que em plena pandemia nos recebeu. Né? Você tem sido um deputado que tem recebido a sociedade civil e, na medida em que você lidera o governo do Estado fez uma política importante de abrigamento da população de rua. Em plena pandemia foram abertos vários abrigos, você tem acompanhado isso de perto. Ana Glória Belcop, né, tem coordenado essa política com uma forma muito digna e que salvou vidas, não é, Exaltino? Perfeito, salvou vidas. Perfeito. Eu acho que o Estado de Pernambuco tem muita coisa para mostrar. O governador saiu maior nessa crise. E essa crise mostra muito isso. Alguns políticos saíram menor e outros políticos saem maior. E os políticos do Nordeste, os governadores do Nordeste, estão de parabéns, não é? O chamado consórcio Nordeste, a capacidade de resistência, de mobilização com a sociedade, de diálogo para a produção de políticas e a necessidade de inclusão das pessoas mais vulneráveis. Está me ouvindo bem, Exaltino? Está tranquilo o som? Estou ouvindo muito bem, professor. Está excelente. Excelente. Pronto. Então, eu quero parabenizar o governo do Estado porque, de fato, conseguiu, através dessa política, salvar vidas. Agora, a ideia que me parece importante, Exaltino, nessa área, é não sairmos, veja só, com a imagem, né, de que nós teremos, pós-pandemia, o velho normal. Veja, o velho era muito ruim, o velho era excludente, o velho, como você bem disse, era uma população que cada vez mais estava sem nenhum tipo de assistência na cidade. Você chegava na cidade, a população de rua aumentando, a miséria ganhando forma no centro do Recife novamente. Então, por que não tornar, e aí é um desafio para o parlamento, é um desafio para o governo do Estado,
mas eu não poderia perder a oportunidade de talvez pensarmos juntos o porquê não continuar essa política de assistência à população em situação de rua. Porque aí você ganharia, como eu disse, não só a qualidade de não voltarmos ao velho normal, porque é péssimo, é um velho normal excludente, e talvez começarmos um novo com alguma esperança. Porque, na verdade, o que o mundo está sinalizando, não é de que essa barbárie, essa luta de classes, ela vai se aguçar, ela vai aumentar. Porque a dificuldade de emprego vai diminuir, porque a população vai estar mais desempregada em função da recessão que o Brasil vai viver. Porque, diferente do governo estadual, o governo federal fez uma política de abandono do desenvolvimentismo. A política do governo federal, do governo Bolsonaro, é um governo que não investe no pequeno empresário. Eles se preocupam com os bancos. Eles transferiram R$1 trilhão para os bancos. Não é? Eles se preocupam com o capital americano. Aliás, é subalterno da política americana. E não se preocupa com o pequeno, aquele que mais emprega no Brasil. Não tem uma política econômica, não tem uma política fiscal. Não é? Se não fossem deputados como você, nós estaríamos com um projeto de previdência baseado no modelo chileno. E aí eu quero parabenizá-lo, porque você foi um dos deputados que mais se notorizou, que mais cresceu na luta para que a Previdência não fosse vendida. Não tivéssemos um modelo rentista na Previdência, que seria um desastre. Aquele modelo que você bem denunciou e que, com a frente parlamentar e outras articulações que você fez, conseguimos reverter aquele modelo que se queria... e parece que Guedes agora tem um modelo, está tentando voltar a essa agenda novamente. Né? Queria taxar, inclusive, as relações daquele que faz comunicação. E agora, por exemplo, essa questão da importância do SUS ficou muito claro, porque o governo federal, ano passado, queria acabar com o SUS. O ministro Mandetta, que todo mundo elogia, mas entrou, ele era ligado ao setor privado, para acabar com o SUS, mas veio a pandemia e ficou evidente a necessidade do sistema de saúde se manter. Né? Então, acho que essa questão, por exemplo, do emprego, né? E uma coisa que eu acho que é importante também ser tratada, professor Manuel Moraes, é a questão da solidariedade. Veja, que diferentemente de outros espaços, as comunidades se juntarem em organizações para ver a questão da saúde, né? Para cuidar das pessoas, para cuidar das crianças, cuidar dos idosos, para atender em relação à questão da alimentação, né? Das orientações para as pessoas não se adoecerem, ou seja, essa rede da solidariedade ficou muito patente, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil e no mundo como um todo, né? Nós montamos, inclusive, uma rede solidária em defesa da vida, juntando médicos, profissionais, pesquisadores da Fiocruz, de várias agências do Estado, de vários cursos de medicina. Publicamos vários documentos, e realmente, como você disse, a Universidade Católica de Pernambuco, o Liceu de Artes e Ofícios, foi completamente reformado também para apoiar a população em situação de rua. As iniciativas se multiplicaram, não dá tempo aqui, não é para a gente falar de todas, mas essa solidariedade que você muito bem colocou, ela não pode parar nessa situação da pandemia, porque na prática, nós ainda, ao meu ver, não saímos da primeira onda. As pessoas imaginam que nós já terminamos a pandemia. Olha, só vai haver segurança biológica quando tivermos a vacina. Enquanto não houver a vacina, o vírus está na sociedade. Então, nós precisamos do isolamento físico, não é nem social, né? Porque social, veja, nós estamos conectados. Mas o isolamento físico é fundamental. Por isso, uma preocupação, Exaltino, da sociedade civil, e é importante essa live até para você refletir isso, é essa possibilidade de abertura das escolas. Há muita preocupação da forma como nós vamos abrir as escolas, porque nós podemos estar colocando as crianças em contato com o vírus que eles vão levar para os avós, porque muitas dessas crianças convivem com idosos. Então, elas podem ser, veja que coisa terrível, elas podem ser um vetor de contágio, né? Então, é muito preocupante como a forma de nós vamos abrir as escolas, a forma como nós estamos abrindo os espaços públicos. Veja que alguns lugares tiveram que voltar atrás. E, para isso, é muito importante as chamadas políticas de monitoramento e vigilância em saúde. A testagem em massa, a possibilidade de identificar quem está efetivamente com o vírus, essa pessoa ser, digamos assim, monitorada, ela entrar em isolamento.
Mas para que as pessoas possam não pegar o vírus, é preciso melhorar uma série de políticas, né? Por exemplo, a política de transporte público ainda é uma situação muito grave na sociedade. As pessoas entram, né? Aquela situação da falta de acesso ao transporte com qualidade, que você bem conhece e luta tantos anos para que haja qualidade, né? Mas a boa notícia, por outro lado, nessa perspectiva, tem sido as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, que elas têm se organizado, criado suas barreiras sanitárias, e acredito eu que essas barreiras sanitárias promovidas pelas comunidades indígenas, que você bem conhece, salvaram também vidas, conseguiram preservar as comunidades e impediram que o vírus se multiplicasse nelas. É verdade. E aí tem um falso debate, que os meios de comunicação são controlados pelos capitalistas, não é? Não só em Pernambuco, no Brasil, no mundo, e estabeleceram uma falsa discussão entre voltar ao trabalho ou preservar a saúde, né? Então, alguns lugares que usaram isso de forma ideológica para tentar trabalhar o presidente da República, como é o caso, por exemplo, Minas Gerais, né? Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal, que hoje estão pagando preço. E aqui, o governador e o prefeito sofreram muito, porque tiveram que tomar medidas mais drásticas, mas a diminuição da queda de mortalidade, de contaminação no estado, mesmo no interior ainda tendo um número maior, demonstra o acerto que foi feito aqui. Então, esse é um falso debate, essa questão da saúde em relação à questão da economia, porque o Estado, na verdade, o poder público federal devia ter entrado com mais força para atender os microempresários, pequeno empresários, gerar emprego, né? Então, assim, nós temos exemplo, por exemplo, como a Argentina, por exemplo, que lá o poder público atuou para não deixar as empresas quebrarem, para não deixar desemprego, para as pessoas poderem ter uma qualidade de vida melhor, e aí você ficar com mais tranquilidade em casa. Infelizmente, não aconteceu aqui no Brasil, né? Mas, enfim, nós temos outro fato também nesse aspecto, professor, que eu queria que você pudesse comentar, professor Manuel Moraes, em relação à questão das notícias falsas, porque nesse ambiente agora, o meio de comunicação, cada vez mais através de mídias sociais, as pessoas aproveitaram de forma muito maldosa, né, para trabalhar isso, infelizmente, orientando de forma errada, de forma irresponsável, preconceituosa. Né? Queria que você pudesse comentar sobre esse fenômeno, aí, infelizmente, do afloramento agora dessa pandemia em relação às notícias falsas. Na verdade, a mentira sempre foi um instrumento político, não é? Você lembra que o conde Maurício de Nassau, lá no início da nossa colonização, quando os holandeses aqui ocuparam esse território, ele chamou a elite pernambucana cobrando ingressos para ver o boi voar. E ele cobrou, ele montou uma estrutura, né, e lá fez o boi, né, uma estrutura de lona e tal, e montou um boi que voou de um lado ao outro do rio Capibaribe para construir a ponte da Boa Vista. Então, sempre houve, né, na política, a mentira. A mentira sempre fez parte do jogo político. Eu digo isso como cientista político. O problema é quando você utiliza ferramentas de massificação dessa política, que são as novas ferramentas sociais, as chamadas mídias sociais, as redes sociais. Porque aí você não tem controle, né? Porque você fazer enfrentamentos a determinados fenômenos da política, que fazem parte da política, é uma coisa. A outra coisa é você ter o envolvimento de empresas, você ter o dano que o fake news produz na sociedade. E agora existe, além do fake news, a deep news, que é a mentira profunda. A possibilidade de você pegar a imagem, né, por exemplo, a minha imagem, falando uma coisa completamente diferente do que eu estou falando. Quer dizer, você pode hoje, digitalmente, manipular a voz, manipular a imagem, não é? E isso criar um dano que, do ponto de vista eleitoral, pode ser irreversível. Há quem fale que, na Inglaterra, não é, uma empresa chamada Cambridge Analytica, foi provado que ela conseguiu uma quantidade enorme de dados do Facebook e manipulou informações no Brexit, né? Nessa plebiscito que houve na Inglaterra para a saída da Inglaterra da União Europeia, como também a eleição americana. E alguns agentes que lá foram processados, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, hoje prestam assessorias a políticos importantes aqui do Brasil. Então se fala, existe uma CPI dos fake news, que mostra que houve uma manipulação em massa das últimas eleições, que inclusive está sob júdice. O TSE está analisando essas denúncias. Eu não acredito, Isaltino, assim, claro, que não quer dizer que eu não possa estar errado, que o TSE venha caçar a chapa de Bolsonaro Mourão pelo fake news.
Mas o que mais importante talvez seja o compartilhamento de provas dessa ação no TSE com a CPI do fake news. E esse compartilhamento de provas, ela pode gerar alguns desdobramentos importantes. Agora, da eleição, esse fenômeno fake news está sendo criminalizado. Existe uma legislação especial, né? A lei de acesso de dados foi prorrogado o prazo dela, mas se não for prorrogado, ela começa agora em agosto, e ela estabelece um novo marco regulatório de acesso à informação e, portanto, mais instrumentos de controle. O fato é que nós vamos enfrentar uma eleição atípica. Por conta da pandemia, você, por exemplo, não vai poder fazer campanha como você fazia no passado, porque também você já é população de risco. Então, você não vai poder entrar nas comunidades, você vai ter que ter uma campanha mediática. Veja só, prefeitos consagrados, o próprio prefeito do Recife, se fosse candidato, estou falando do exemplo dele, porque ele não é candidato, porque ele não é mais candidato, não pode se reeleger. Mas ele, por exemplo, se fosse candidato, ele não poderia entrar nas comunidades, porque ele também entraria na faixa de risco, eu suponho. Então, é um tipo de campanha que a gente vai enfrentar muito difícil. Os políticos vão fazer política como? Se não vão poder fazer política com a sociedade. Ao mesmo tempo, a sociedade não vai ter os comícios que chamavam o povo, né? As caminhadas nos bairros, que você também sabe fazer. Então, vai ser uma eleição que nós nunca tivemos. Uma eleição, que vai ter um peso muito importante a internet, o acesso à internet vai ser algo muito importante. E aqui fica, deputado, me parece que é importante nessas lives a gente pensar, e talvez você que é um deputado, um dos melhores legisladores que a gente tem nessa quadra de Pernambuco, não seria o caso de pensarmos em chamar as empresas de internet e tentar refletir sobre essa questão da internet em Pernambuco, porque, como você disse, a depender do horário, depender do bairro, você não tem acesso à internet. E a internet para as eleições vai ser fundamental, porque sem a internet você não vai conseguir passar a campanha, você não vai poder se divulgar, você não vai poder passar a plataforma de governo. Então, nós temos vários riscos no cenário atual, que certamente seja fake news, ou seja, a falta de possibilidade de você chegar na comunidade, que vai gerar certamente alguns desafios que a política vai ter que enfrentar. É verdade. E aí, nessa questão, um exemplo, professor Leonel Moraes, sobre essa questão que quem está sofrendo, por exemplo, é a educação. Né? Pois é. Nós tivemos que, majoritariamente, a educação é pública no Brasil, seja de terceiro nível, nível superior, para graduação, mestrado, doutorado, ou mesmo no nível médio, né? O ensino fundamental 1 e 2, que é a necessidade de você, por conta da pandemia, e eu concordo com o professor Leonel Moraes, de não abrir as escolas do Estado agora. Acho que não dá para fazer isso quando tiver uma segurança de que não tem problema sobre isso. Nós estamos discutindo isso com o secretário Fred Amâncio, com o próprio governador. Mas, por exemplo, ficou claro que uma parte do eleitorado, aliás, uma parte da população jovem, em torno de 30%, não tem acesso a nada. Né? Então, assim, está fora da escola, porque os professores estão se fazendo modificações para conseguir colocar as aulas remotas, colocar aula por televisão, etc. Mesmo assim, uma parte mesmo nível superior, né, daqueles que fazem a universidade, não tem acesso à internet. Então, assim, está claro isso que, como a gente começou aqui, foi privatizado há um tempo atrás, com a promessa que ia socializar para todo mundo, como o saneamento público foi privatizado, foi colocado para o acesso do saneamento, e o Bolsonaro vetou o direito do Estado, do poder público, né, a renovar por 20 anos aí no debate, porque fez um acordo no Senado e na Câmara semana passada, descumpriu o acordo, vetou, proibindo, por exemplo, que a Compesa aqui renova por 20 anos o direito à concessão pública. Mas isso é um debate que vai sendo colocado no Congresso. Então foi prometido que o Brasil ia ser uma maravilha da tecnologia, nós discutindo 5.0, quando aqui a gente não consegue nem ter esse diálogo, por exemplo. O professor que mora num ambiente melhor, que tem uma condição de vida melhor, que está com dificuldade de conversar. Imagine quem mora num distrito povoado, num lugar mais difícil. Então, acho que essa questão da dificuldade de tecnologia também vai influenciar, eu concordo, sobre a questão das eleições, mas na educação, isso é forte, que é a sua área, que o senhor é professor, né, poderia comentar sobre isso, né? Exatamente. Veja, para a educação, a situação da Covid, ela aprofundou as desigualdades educacionais. Porque a população que já não tinha acesso, a Unesco acabou exaltando, eu vou mandar para você, eu infelizmente não tive tempo, esses dias foi muito corrido, mas eu vou te mandar uma pesquisa que a Unesco coordenou no Brasil, com uma amostra bem significativa, com mais de 30 mil jovens, onde nós percebemos uma evasão muito grande.
se a escola já tinha evasão, a escola física, presencial, com a situação da Covid e das plataformas, esse abandono pode ser 3 vezes maior. Ou seja, porque a escola não encanta. Não é? A gente precisa admitir que as escolas nossas, né, a escola como um todo, como projeto educacional, precisa ser revisto, precisa ser repensado. E foram feitas, desde que a escola, não é, se reinventou, desde Gramsci. Gramsci pensa na chamada a escola integral. Não é? A escola integral é um projeto de que faz com que o aluno ele veja a escola como um espaço constitutivo da sua formação. Então, aliás, o Estado de Pernambuco ampliou muito, não é verdade? E por isso as grandes metas que o Estado conseguiu de Pernambuco na educação foi exatamente ampliando o ensino integral. Esse ensino integral, ele é o ensino que qualifica, porque o aluno passa de manhã, de tarde, ele pode almoçar na escola, ele tem uma segurança alimentar, ele tem um programa educativo, ele tem um programa, ele tem acesso à informática. Não é? Agora, o problema é que isso não é para todos. É preciso realmente ter um projeto, eu acho que o projeto de educação do governo do Estado, se tivéssemos um governo federal que tivesse um diálogo, né, porque, veja, nós temos um problema, além da internet e das desigualdades, é o Fundeb, deputado. O Fundeb ainda não foi votado. E se o Fundeb não passar no Congresso Nacional, nós vamos ter um desastre na educação fundamental, porque o repasse é um fundo tripartite, que você tem recursos do município, do Estado e da União. Sem o Fundeb, que foi um grande avanço conquistado no governo Lula, e depois, quer dizer, na verdade o Fundef começou com Fernando Henrique Cardoso, mas foi aprofundado no governo Lula com o Fundeb, né, que ampliou com o ensino fundamental. Então é fundamental que esse projeto seja votado para que assegure recursos para a educação básica e média. E eu queria chamar a atenção também, deputado, quando você traz essa questão, Exaltino, da internet, que o Brasil está vivendo uma luta de bastidor muito sério do ponto de vista da internet, que é o modelo americano e o modelo chinês. A China tem um projeto de internet 5G, de transferência de tecnologia para o Brasil, e é uma tecnologia muito mais avançada, porque não só permite o compartilhamento de conteúdo, imagem, som, etc. e tal, como também, como eu dizia, transfere tecnologia para o Brasil. O modelo americano é um modelo que não transfere tecnologia, nós seremos sequestrados pelo modelo americano, mas o governo federal, ele veja só, refém de um desejo, de uma aproximação, de uma paixão ideológica pelos Estados Unidos, de uma subserviência ao presidente americano, de tal maneira que nós estamos perdendo a oportunidade de aderir ao modelo chinês, que é o modelo que tem sido mais eficiente em todo. Há uma nova disputa. É como se fosse uma nova Guerra Fria. Na verdade, nós temos um mundo hoje globalizado, vivendo guerras com conflitos paralelos. Nós temos o conflito da internet, que é o conflito China-Estados Unidos, por conta da tecnologia da internet. E hoje, não sei se você chegou a dar uma olhada, deputado, na imprensa internacional, existem versões diferentes sobre o ranqueamento. Hackers russos teriam entrado em plataformas americanas. Já os russos estão dizendo que foram os americanos que entraram e ameaçaram a investigação sobre a vacina da Covid da Rússia. Então veja que nós temos vários conflitos que estão sendo colocados no mundo atual. Ou seja, o mundo perdeu muito, né? Perdeu muito o espaço do direito multilateral. Essa ideia dos direitos humanos no campo internacional perdeu espaço para um discurso xenofóbico, um discurso mais agressivo e menos conciliador dos direitos humanos. Daí porque nós temos tantos migrantes no mundo, né? São 50 milhões de migrantes e metade desses migrantes, Exaltino, são crianças e adolescentes. E aí, infelizmente, nós temos um presidente da República que orienta, né, a representação diplomática do Brasil, que faz vergonha a se alinhar aos países mais conservadores, cuja a visão lá não é democracia, é teocracia, ou seja, a religião é que determina a lógica de opressão às mulheres, opressão entre adolescentes, opressão às minorias, dificuldade em relação à população LGBT, enfim, a questão do avanço da discussão de gênero, enfim. Então, nós estamos vivendo essa realidade, lamentavelmente, no país, mas, assim, eu queria que o professor comentasse que uma tese que eu estou colocado, e semana que vem eu vou discutir com o Pierre Lucena, que é o coordenador do Porto Digital, sobre a questão da tecnologia, essa é a terceira live. Meu amigo, um grande amigo. Propaganda antecipada aqui,
mas assim, que é, na verdade, hoje nós todos, o professor é professor, né, que ensina no mestrado, doutorado, mas, por exemplo, sabe que, por exemplo, essa questão de tecnologia da informação, ela é muito importante. Do mesmo jeito que matemática e português, nós estamos numa sociedade de transição, né? O professor Manuel Moraes e eu, nós nascemos na sociedade analógica, né? E em menos de 20 anos já nasceu na sociedade digital, já sabe manusear tecnologia de forma nova. A gente tem que aprender, sofrer, porque nós temos outra lógica, né? Uma lógica diferente. Então, assim, é o caso, eu queria um comentário, se não pudesse ser obrigado a ter, por exemplo, como tem matemática, português, ter também essa questão das tecnologias, né? De como você manusear, tratar, enfim, para poder... Veja que tem hoje mais de 2.000 empregos vagos no Porto Digital, porque não tem pessoas capazes com conhecimento para absorver, mesmo desemprego de 20 milhões de pessoas no Brasil, nós temos só no Porto Digital quase 3.000 empregos, porque não tem gente preparada para ocupar esse espaço. Então, acho que a minha tese é que isso deveria ser uma matéria, desde o ensino, desde a creche, ensino fundamental 1, 2, tá certo? Né? Para que as pessoas possam ter, como a matemática e o português, poder também conhecer sobre isso, o algoritmo, a linguagem, ser algo natural para poder a gente, nessa transição, nós estamos na transição de um século para outro, né? Nós fizemos o século XX, que é o século analógico, para o século XXI, que é o século digital. Nós estamos discutindo a revolução tecnológica, por exemplo. Nós tínhamos, por exemplo, como lavadeira de roupa. Hoje nós temos máquina de lavar em casa, temos, né? Nós tínhamos sapateiro que conserta sapato. Hoje, enfim, tem algumas profissões que ficaram e outras vão sumir ao longo do tempo por conta da tecnologia, né? Isaltino, você tem toda a razão. Inclusive, eu quero lembrar você do modelo indiano. A Índia investiu em educação e inclusão digital de uma forma tão radical que a Índia, mesmo sendo um país tão, digamos assim, desigual como o nosso, né, do ponto de vista da renda, mas do ponto de vista tecnológico, eles se tornaram um centro de pesquisa e de difusão de pesquisa na área da internet tão forte quanto os Estados Unidos. Hoje, grandes pesquisadores da internet, pesquisadores da área de ciência, Pierre vai poder confirmar isso com você, são cérebros formados na Índia. Eles conseguiram fazer uma educação pulverizada, incluindo a juventude, nessas novas linguagens. Infelizmente, nós estamos ainda muito aquém dessa inclusão digital, né? Nós temos um novo analfabetismo, que é um analfabetismo digital. E agora, com a pandemia, isso veio à tona, porque os alunos que não têm acesso ou não são alfabetizados digitais, esses sofreram muito. E vejam que as profissões estão se transformando. Por exemplo, na área do direito, quando o aluno chegava para mim e dizia: professor, eu não gosto dessa coisa de aula invertida, eu não gosto de plataformas, eu gosto de papel. Eu tive que lembrar esse aluno que no direito os processos já são eletrônicos. Eu não tenho mais processos findos materiais, os autos são todos eletrônicos. A última etapa, Exaltino, que nós tínhamos ainda em papel era o chamado processo penal, que agora vai ser também transformado em processo eletrônico, que deveria ter sido o primeiro, né? Porque o processo penal ele precisa ser célere para garantir a questão da execução. Então agora o tribunal está lançando o PGE eletrônico, que vai, evidentemente, ajudar muito o controle social, o acesso às famílias, porque o PGE hoje, o cliente, né, do advogado, aquela pessoa que é peticionada, que está buscando a justiça, ela pode buscar o seu processo, ela pode saber o despacho, ela pode acompanhar. Aumentou a transparência da atividade judicial, como também aumentou a transparência em diversas áreas do serviço público, do Estado. O Poder Legislativo há anos, né? Que o Poder Legislativo tem uma página na internet, quem quiser acompanhar, quem está nos ouvindo, quiser acompanhar o deputado, quiser saber quantos projetos de lei o deputado fez, que projeto de lei, como está andando, isso tudo hoje é público, né? Graças à ferramenta da internet e graças a esse acesso tão positivo que a internet garante para a sociedade. Agora falta muito ainda. Nós estamos hoje, tomou posse o 4º ministro da Educação em um ano, 18 meses, tá certo? 3 no desastre, esse novo agora foi indicado porque tem uma visão religiosa, quando o elemento central para poder o ministro ser indicado ministro da Educação num país de 210 milhões de habitantes, a 8ª economia do mundo, não é qualquer país, e quer, na verdade, colocar a questão religiosa à frente
desafio que está posto na educação, vai ser as falas, as posturas, é muito complicada. Mas, assim, em relação à questão do desafio do futuro, qual é a sua avaliação do pós-pandemia? Isso, como é que os direitos humanos vão estar, né? Direito às mulheres, a pessoa LGBT, aos quilombolas, aos indígenas, aos ciganos, aqueles que vêm de outros países, migrantes, como você disse, professor. Então, assim, na verdade, quem mora em comunidade, né? Então, assim, as pessoas, qual é a sua avaliação sobre isso? Assim, o que é que ficará de saldo para esse pós-pandemia, para os direitos das pessoas que precisam de proteção? Excelente pergunta, deputado. Veja, eu acho que nós vamos enfrentar desafios ainda maiores. Como eu disse, a pandemia se tornou um fenômeno que aprofundou as desigualdades. Então, as comunidades indígenas estão passando por profunda dificuldade. Existe uma política central do governo Bolsonaro, inclusive de reversão do território indígena. Então, acredito que essa tese, não é, de enfrentamento aos movimentos sociais vai se aprofundar. A crise econômica vai aguçar as desigualdades sociais e, evidentemente, que essas populações mais vulneráveis vão sofrer mais. Significa dizer que elas precisam se organizar mais, de mais políticos comprometidos com a agenda dos direitos humanos. Vamos precisar ter toda uma revisão da política de direitos humanos do Estado e do país. É preciso pensarmos em candidaturas negras, não é? Eu lhe considero um deputado negro, como muitos outros deputados que assumem essa agenda negra. É preciso afirmar que vidas negras importam. É preciso afirmar que nós precisamos parar com o genocídio da população quilombola no Brasil. Então, para isso, só tem uma resposta, é o voto. As pessoas precisam se conscientizar que o voto tem consequência. Votar em políticos inconsequentes, políticos fascistas, políticos que estão atrelados, como você disse, a um discurso religioso. Nada contra a fé. Você sabe que eu fui sacerdote durante 10 anos. Eu não tenho nenhum problema com a fé, com a Bíblia. Eu acho que a Bíblia rege nossa vida, rege nossa compreensão, nossa espiritualidade, dá dignidade à nossa identidade. Não é? Quem é cristão. Mas ela não pode ser imposta a pessoas que não são cristãs. De repente, você estabelece uma lógica em que as pessoas que são de outras religiões têm que ser submetidas à ótica do cristianismo. Veja, a sociedade, o Estado brasileiro é laico. Nós optamos por um Estado laico. E foi essa opção que fez com que nós tivéssemos liberdade. A democracia laica, ou seja, ela permite, inclusive, a manifestação das outras religiões. Ou seja, o fato de ser protestante, católico, o fato de ser laico, garante que eu possa ter a minha religiosidade respeitada. Agora, o que se quer no Brasil, na verdade, é uma inquisição. Né? Há uma certa visão conservadora, um certo modelo que associou com paradigmas que são terríveis. Né? Você imaginar uma bancada evangélica com a bancada da bala, com a bancada da Bíblia. Como é que você pode imaginar a Bíblia associada à bala, a boi? Veja, o projeto da Bíblia nunca foi um projeto de acumulação de riqueza. O projeto da Bíblia é um projeto de justiça, de paz, de construção. Na verdade, a Bíblia, se você bem lê ela traz uma denúncia muito grande sobre as desigualdades, não é? E do que significa a vinda do Messias e a salvação. Como bem Dom Helder dizia, né? O Evangelho é a boa nova. Então, na verdade, quando a gente lê o Evangelho, nós nos animamos para pensarmos no outro como nosso irmão, que era a mensagem de Dom Helder. Então, eu acho, deputado, que nós vamos ter que ter muitos enfrentamentos, porque, de fato, essa aliança conservadora é uma aliança que se associa a um discurso moralista, digamos assim, e, por outro lado, um discurso extremamente capitalista, neoliberal, que nega, né, por falta de compaixão, o direito e a dignidade humana de todas as pessoas, principalmente o diferente. Então, o indígena é diferente, o quilombola é diferente, essas pessoas elas precisam ser assimiladas. Né? E essa assimilação é muito ruim. O ideal é a diversidade, é defender a diversidade, defender que a existência é a coexistência de todos esses pensamentos. Eu acho que isso é que faz o nosso país ser tão diverso. Né? E a nossa bandeira é a bandeira da Revolução de 1817, e eu quero parabenizá-lo, porque você é o autor, né, da lei que faz com que o dia 6 de março
seja reconhecido como a data da Revolução de 1817, primeira revolução constitucionalista do Brasil. Para nós, eu que sou professor do direito constitucional, para a gente é uma marca histórica, é uma revolução linda, e a nossa bandeira tem um arco-íris, Altino. Já lá, já previa a diversidade, já previa o Estado laico. Verdade. E o hino também, né? São dois símbolos da Revolução que foram incorporados no centenário, e nós, junto com a deputada Terezinha Nunes, consagramos o feriado, né? A data magra de Pernambuco, 1817. Mas, professor, nós estamos pertinho já de nos terminar, e acho que uma coisa importante para esse momento agora, um desafio, primeiro é o consórcio Nordeste, o professor já colocou rapidamente aí, como exemplo de aliança que é, na verdade, uma aliança de Estado, não é aliança de governo, né? Vai ficar depois dos governadores. Eu acho que o desafio também é a gente tentar construir, professor, uma aliança. Já existe esse modelo, tá certo? O próprio Gajopo já ensaia isso, mas no pós-pandemia, na minha ótica, a articulação de todos que atuam na defesa de direitos humanos, indígena, quilombola, cigano, segmento LGBT, né, pessoa com deficiência, idosos, pessoal em situação de rua, criança e adolescente. Eu acho que a gente tem que tentar pensar nesse espelho do que é o consórcio para fazer o modelo regional Nordeste, mas também o modelo em cada estado que articule o conjunto das políticas, para a gente poder ser solidário e estar junto nessa luta. Então, gostaria do seu comentário aí e agradecer também a todos os que nos mandaram mensagem, perdoar por não estar comentando aqui, quem está saudando, obrigado aí. Já deixar esse comentário, deixar aí para as suas considerações finais, que nós estamos pertinho. E no final, peço que você divulgue as suas mídias sociais, seu Instagram, para as pessoas poderem, muitos já acompanham, já estão acompanhando a gente aqui, mas quem não está acompanhando, quem não tem informação, poder também tratar sobre isso. Então, gostaria de um comentário, professor, sobre essa questão. Deputado, mais uma vez eu parabenizo a pergunta, porque eu acho que o consórcio Nordeste, os governadores salvaram o Brasil de uma crise sanitária maior do que nós estamos passando. Se o STF não tivesse garantido que os governadores e os prefeitos pudessem estabelecer lockdown, independente do governo federal, nós estaríamos na casa, certamente, de 200 mil mortos. Nós não chegamos a esse número de mortos porque os governadores tiveram, por decisão do Supremo Tribunal Federal, autonomia para gerenciar a crise da Covid-19. E aí, nesse sentido, acho que o governo do Estado saiu maior, a Prefeitura do Recife, o prefeito Geraldo Sul Júlio, saiu maior dessa crise, e, infelizmente, o governo federal saiu pífio. É um governo ausente, é um governo genocida. Aliás, quem disse isso foi Gilmar Mendes, quando acusou os militares de serem coniventes com esse modelo. Porque, afinal de contas, quem está hoje sentado na cadeira de ministro da Saúde é um militar preparado em logística. Veja, nós chegamos à maior crise sanitária da história de nossas vidas. Eu espero não vivermos, né, ao longo da nossa existência, uma outra crise maior do que essa, e nós não temos uma cúpula do Ministério da Saúde com profissionais de saúde comandando a crise sanitária do Brasil. Quer dizer, o Brasil é o pior exemplo do mundo. É um estudo de caso de como não fazer, de como não enfrentar. E Gilmar Mendes disse muito bem, o Exército, com esse tipo de apoio ao governo Bolsonaro, acaba se associando a um genocídio. Aliás, de uma forma doutrinária, rapidamente, deputado, eu quero dizer que os militares abandonaram um projeto desenvolvimentista. É preciso lembrar que mesmo na ditadura militar, que seu pai sofreu perseguições, você é filho de um anistiado político, é preciso lembrar, talvez poucas pessoas sabem do orgulho que você tem de seu pai por ter lutado por democracia, mesmo sendo militar, e é preciso lembrar que os militares de 64, não todos eles eram golpistas, tinham militares como seu pai, que lutaram pela democracia, resistiram no que puderam, e nós hoje temos militares que abandonaram, acham que o Brasil deve ser um país agrário, sem domínio tecnológico, sem ser um país que, digamos assim, venha a, de fato, influenciar nas grandes decisões globais. Por isso eu quero agradecer enormemente essa live, agradecer o espaço, né, que você está nos dando, e como professor da universidade, como pesquisador. Nós temos da Cátedra Dom Helder Câmara, da Unesco Unicap, uma página na nossa universidade. Quem quiser acessar, entre lá na página Dom Helder Câmara, é só procurar a página no Google. Nós temos documentos sobre a Covid, nós temos documentos sobre os direitos humanos, relatórios, pesquisas, feitas pela Unesco ou compartilhando o conteúdo da Unesco. Nós estamos à disposição de quem desejar.
nas redes sociais da TV Direitos Humanos. Então, nós temos uma TV Direitos Humanos, que é um canal no YouTube, onde nós fazemos lives, nós fazemos também comunicações na área de direitos humanos. E, naturalmente, eu estou à disposição, como sempre estive, do mandato, né, que eu particularmente tenho muito prazer, né, não só pela amizade que tenho ao deputado, mas a admiração pelo mandato. Né? Eu acho que isso é muito forte, Exaltino. Você é um representante digno do mandato popular, do voto que lhe foi depositado. Essa dignidade, essa cabeça erguida, essa seriedade que você faz da política com leveza, faz de você um símbolo da luta popular nesse país. Eu tenho certeza que a sua trajetória não termina nesse mandato. Você será e sempre será, no futuro muito próximo, já é, mas será cada vez mais um político que o futuro de Pernambuco vai passar sempre pelo seu nome, sempre pela sua caneta, sempre pelo seu trabalho dedicado. E eu faço isso, não, você sabe, não por conta de nada que seja pessoal, mas como analista da ciência, da cena política pernambucana. Você é uma pessoa de muita credibilidade. E a credibilidade que você alcançou foi com a transparência e a luta que você expressa nas raízes que você nunca abandonou. É esse político raiz que nós precisamos no Parlamento do Estado de Pernambuco, na Câmara Federal, no Governo do Estado e nas prefeituras, não é? Quiçá que nessa eleição nós tenhamos políticos, prefeitos tão dignos, eleitos, né, pelo voto popular como você é, como mandato. Muito obrigado, deputado. Não, obrigado, professor Manuel Moraes. Eu queria agradecer aí pelo meu privilégio. Nós estamos fazendo a segunda live. Né? Semana passada esteve lá, que eu já disse no princípio, né, o nosso companheiro símbolo, né? Usa um dread, mas o estereótipo ele contando aqui, por exemplo, com a gente, dizendo que no começo da banda, o Devoto, ele sofreu bacurê, a polícia mandava sentar, deitar todo mundo para poder investigar, e ele não bebe nem fuma, você tem ideia. Então, ele é negro, tem Rastafari, tem todo um estereótipo, dizer que é uma pessoa que tem o tipo de lógica que a polícia me coloca, ou a sociedade, infelizmente. Mas queria aqui agradecer as suas palavras, estamos à disposição, né, parabenizar pelo mandato que a gente está colocando à disposição, mas o trabalho seu como um professor nos orgulha muito, é um militante, lutador, não só aqui da causa, né, a gente não teve tempo de falar, mas, por exemplo, a questão do Eduardo Campos, estão colocando aqui a memória, tá certo? A luta para resgatar a ditadura militar. Então, o Manuel foi um dos integrantes a Comissão da Verdade. Comissão da Verdade, na verdade, aqui em Pernambuco. E a contribuição daqui em Pernambuco foi muito importante para poder a Comissão da Verdade Nacional também funcionar. Depoimento, coisas aqui que só aqui teve, por exemplo, a questão da perseguição à religião norte-africana. Isso teve só em Pernambuco, depoimento, né, contendo lá Isso. os laudos, as ações. Com a sua ajuda. A gente articulou essa questão, então assim, foi uma coisa importante, eu queria parabenizá-lo por essa questão. Faltou só dizer seu Instagram, professor, diga aí. Manuel Moraes, tracinho 5. Manuel Moraes, tracinho 5. Manuel Moraes, tracinho 5. Underline 5. Underline 5, né? É o meu Instagram. Exatamente, no Instagram. Então, underline. Underline, né? Linha abaixo, né? Linha abaixo, underline. E eu queria agradecer mais uma vez aí por esse privilégio. Para a semana que vem vamos estar com o Pierre Lucena, tá certo? Conversinha, Exaltino conversa, vai falar também da questão da tecnologia, né? Do Porto Digital, falar das tecnologias novas, da revolução tecnológica, revolução 4.0. Vamos discutir desafio aí das novas eleições, né? As eleições vão virtuais, enfim. Então, vão ser esse elemento, então você é convidado para estar conosco, convidado também semana que vem. Deixar aqui, para quem nos segue no Instagram, @Exaltino com S.Nascimento, repetir aqui, @Exaltino.nascimento no nosso Instagram. Nosso Facebook, Exaltino Nascimento, tem uma página no Facebook, também tem o nosso Facebook pessoal. No YouTube, Exaltino Nascimento, também vai para lá. Também no Twitter, Exaltino Nice, tá certo? Nice M, então a gente poder colocar essa questão da Exaltino Nice M2, sem não termina Nascimento, é Nice M2 no Instagram, e também nossa página, deputadoexaltino.com.br. Nos sigam. Professor Manuel Moraes, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de poder conversar. Obrigado a todos vocês que nos assistiram aqui, estiveram com a gente. Obrigado mesmo pela mensagem, tá certo? Mandar um beijo a todo mundo. Obrigado a Rafa, ao pessoal da Maturia aí que ajudou a Rafaela, né? Conversou com o professor Manuel,
tratou essa questão aqui, pessoal nossos, amigos, amigas, do nosso gabinete, todo mundo que esteve conosco, a todo mundo, o pessoal da Católica que estava assistindo, viu? O pessoal estava nos vendo aí na live, mandando mensagem aqui e tal. Enfim, então, obrigado mesmo pela força, muita paz, um abraço, até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço, professor Manuel.